Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que curte humanas, você que está precisando aí de ajuda e de consultoria. Sejam muito bem-vindos. As formas de você entrar em contato com o canal Sistema de Ensino Monte Carlo aqui pelos nossos comentários, pelo nosso Instagram, né? Aproveitar que o canal é pequeno. Você será respondido prontamente pela minha própria pessoa, o professor Eduardo. Tá bom? Continuando aqui com a análise do livro do professor Carlos Ginzburg, QG os Vermes, capítulo 52, Fantasias. Retirado da prisão um velho, anotou o escrivão. 15 anos eram passados desde que Menoque fora interrogado pela primeira vez pelo Santo Ofício e passara 3 deles na prisão. Nessa altura já estava velho, magro, cabelos brancos, barba grisalha, sempre vestido como moleiro, túnica e gorro cinza claro. Estava já com 67 anos. Depois da condenação, exercera diversas profissões, qual ele mesmo disse: fui marceneiro, moleiro, hospedeiro, dei aula de abaco, ensinei crianças a ler e a escrever e também toquei violão nas festas. Ele quis dizer, tentar de todas as maneiras, fazendo uso de suas aptidões, inclusive o ato de saber ler e escrever, que era um privilégio, que ele havia contribuído para pô-lo em dificuldades. O fato dele já ter sido condenado pelo Santo Ofício da Inquisição. Ao inquisidor que lhe perguntara se não fora interrogado pelo Santo Ofício anteriormente, respondeu: fui chamado e fui interrogado sobre o credo e outras fantasias que me passaram pela cabeça por ter lido a Bíblia e por ter inteligência aguçada. Mas sempre fui e permaneço cristão. Então esse é o momento do segundo interrogatório, né? O primeiro já se passou. Ele mais uma vez foi acusado de heresia e por blasfemar contra os princípios da Igreja Católica. E aos pormenores, recomendo que você dê uma olhadinha na nossa playlist. Tenho lá uma playlist toda trabalhada, toda separada com as aulas anteriores, para que eu não fique aqui repetitivo e o vídeo não acabe ficando longo. O termo fantasia era um tom evasivo, acompanhado da orgulhosa consciência costumeira das próprias aptidões intelectuais que Menoque possuía. Ele explicou detalhadamente ter cumprido as penitências que lhe foram impostas pelo Tribunal do Santo Ofício, onde ele tenha confessado, tenha comungado, deixado Monterreal apenas com permissão do inquisidor, que eram cláusulas a serem seguidas, né? Em relação ao hábito, ele desculpou-se. Eu juro pela minha fé que às vezes eu usava e outras não. Nos dias de inverno, quando fazia frio, eu usava sempre, mas por baixo da roupa. E isso porque quando usava, perdia meu sustento, não sendo chamado para certas tarefas e para trabalho, porque os homens me tomavam por excomungado quando me viam com aquela roupa. Por isso eu não usava. Suplicar inutilmente ao padre inquisidor, quando ele fez o pedido de liberá-lo, né, de usar aquele hábito com a cruz, símbolo de uma pessoa condenada pelo Santo Ofício, mas o padre ao qual ele suplicou não quis dar a licença para abandonar aquele traje. Porém, quando lhe perguntaram se ainda tinha dúvidas sobre as questões pelas quais fora condenado, Menoque não soube mentir. Em vez de negar, ele admitiu. E se negar de forma peremptória, né? De uma forma sucinta, de uma forma firme, ele admitiu. Muitas fantasias me passaram pela cabeça, mas eu nunca prestei muita atenção e nem sequer ensinei o mal a alguém. E ao inquisidor que o pressionava perguntando se não tinha alguma vez discutido sobre artigos de fé com alguém, ele também quis saber quem eram as pessoas com que ele tinha discutido, quando e onde.
Respondeu ter falado sobre artigos da Santa Fé com alguns por brincadeira, mas realmente não sei com quem, nem onde e nem quando. Uma resposta incauta, né? Ao que o inquisidor o repreendeu com severidade. Como brincar com as coisas da fé? É justo brincar com coisas da fé? O que é que entende por brincar? Menóquio respondeu, falando mentiras. Objetivou sem entusiasmo algum. Quais mentiras? Fale com clareza. Eu verdadeiramente não saberia repeti-las. Mas o inquisidor insistia nas perguntas, e Menóquio insistia nas respostas. Não sei. Alguém poderia ter interpretado mal, mas eu nunca senti nada contrário à fé. Tentou rebater todos os golpes, um por um. Não dissera que Cristo não fora capaz de descer da cruz? Uma pergunta do inquisidor. Eu não acredito que Cristo tivesse poder para descer. Não dissera que não acreditava no Evangelho? Eu acredito que o Evangelho seja a verdade. Observe que é um jogo de pergunta e resposta. E aqui deu mais um passo em falso. Eu disse que os padres e frades que estudaram fizeram o Evangelho através da boca do Espírito Santo. E o inquisidor, de forma fulminante, dissera isso realmente? Quando, onde e para quem? E quem eram os tais frades? Menóquio exasperado, os senhores querem que eu saiba sobre a fé o que eu não sei. Porque falou se não sabia? O diabo algumas vezes nos tenta para dizer alguma palavra. Mais uma vez, Menóquio tentava atribuir ao diabo suas dúvidas, seu tormento, para em seguida, todavia, revelar um ponto de vista racional. No suplemento de Forest, um dos livros que Menóquio lera, ele leu um trecho que dizia: vários fizeram o evangelho, como São Pedro, São Tiago e outros, mas foram suprimidos pela justiça. Mais uma vez, a força corrosiva da analogia pusera a ciência em sua mente. Se alguns evangelhos são apócrifos, obra humana e não divina, por que não seria todos os outros? Dessa maneira, aflorava todas as implicações da afirmação defendida 15 anos antes, que a escritura era irredutível a 4 palavras. Evidentemente, durante todo esse tempo, continuara a seguir o fio de suas velhas ideias, e agora, mais uma vez, se apresentava a possibilidade de exprimi-las a quem, pensava ele, seria capaz de entendê-las. Cegamente, Menóquio esqueceu da prudência, da cautela. Eu acredito que Deus tenha feito todas as coisas, terra, água e ar. Mas e o fogo? Onde é que o meteremos? O inquisidor, ele interviu de forma irônica, que no caso foi o vigário do bispo de Concórdia. Por quem é que foi feito? O fogo está em todos os lugares como Deus, mas os outros 3 elementos são as 3 pessoas. O Pai é o ar, o Filho é a terra e o Espírito Santo a água. E acrescentou: eu acho que sejam assim, mas não sei se é a verdade, e acredito que o Espírito que está no ar combatem entre eles e que os raios sejam a sua raiva. Assim, Menóquio, em sua trabalhosa viagem de volta no tempo, reencontrava sem saber, além da imagem cristã do cosmo, a dos antigos filósofos gregos. Esse Heráclito camponês descobrira no fogo extremamente móvel e indestrutível um elemento primordial. A realidade para Menóquio era permeada por ele, está em todos os lugares, Uma realidade unitária, apesar das muitas manifestações, cheia de espírito, embebida de divindade. Por isso afirmava que Deus era fogo. Menóquio também havia imaginado uma correspondência capciosa, detalhada entre os outros 3 elementos e as pessoas da Trindade, Basta lembrarmos como foi que tudo isso começou. Eu acredito que o Pai seja o ar, porque o ar é elemento mais alto do que a terra e a água. Acho que o Filho seja a terra, porque o Filho é produto do Pai.
E assim como a água vem do ar e da terra, assim o Espírito Santo vem do Pai e do Filho. Por trás desse paralelismo, que era imediatamente renegado com uma prudência tardia e inútil, mas eu não pretendo sustentar essas coisas. Aflorava a convicção mais profunda do nosso amigo Menóquio. É como se ele expressasse suas ideias e quando ele entendesse que estava num beco sem saída, era tarde demais porque ele já havia pronunciado. E como a lógica da Inquisição, a lógica do Santo Ofício é confirmar a culpa, é atestar a culpa, então isso aí, nesse segundo processo, caiu como uma luva na mão dos inquisidores. Menóquio era um alvo fácil. Deus é uno e ele é o mundo, e sobre esse ponto o inquisidor fez vibrar o seu ataque. Quer dizer então que ele acreditava que Deus tivesse um corpo? Eu sei que Cristo tinha um corpo, replicou Menóquio evasivo. Ganhar de um intelector como esse não era fácil. De seu arsenal escolástico sacou um silogismo. O Senhor disse que o Espírito Santo é água. A água é corpo, portanto, conclui-se que o Espírito Santo tem um corpo. Eu digo essas coisas por comparação, respondeu Menóquio. Talvez até mesmo com uma ponta de pretensão. Ele também sabia discutir, sabia se servir dos instrumentos da lógica e da retórica, de tudo aquilo que ele já aprendera com suas leituras. Mas estava difícil, talvez pela idade, talvez pelo cansaço, né? Talvez por ele não ter conseguido o que queria no ato do primeiro interrogatório, que era convencer dos erros da igreja. Então ele sabia que estava dando murro em ponta de faca. Então o inquisidor voltou ao ataque. No processo aparece que o Senhor disse que Deus não é nada mais do que há. Então eu não me lembro de ter dito isso, mas disse sim que Deus é todas as coisas. Acredita que Deus seja todas as coisas? Meus senhores, eu realmente acredito nisso. Mas em que sentido? O inquisidor não entendia bem. Eu acredito que Deus seja tudo o que quiser, explicou Menóquio. Deus pode ser uma pedra, Deus pode ser uma serpente, Deus pode ser o próprio diabo, ou coisas semelhantes. Deus pode ser tudo o que é bom. Portanto, Deus pode ser uma criatura, já que as criaturas são boas. A isso Menóquio finaliza dizendo: não sei o que dizer. Observe que são perguntas às quais recebe uma resposta, e aí cria-se uma outra pergunta, tentando contradizer a resposta anterior, até que chega um momento que Menóquio se cansa e simplesmente responde: não sei o que dizer. Chegando ao final de mais uma videoaula, pessoal. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha nossos conteúdos. Fiquem todos bem e até uma próxima. E nunca se esqueça, conhecimento é poder.